Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por sua bondade e infinita graça. Estamos mais uma vez aqui, já faz um tempo que viemos à nossa igreja filial aqui em Vitória. E desta vez, vir com muita alegria. Eu digo que o pastor Renato é um irmão que eu conheci na Seara e um irmão mesmo. Sentimento que eu ganhei por este servo de Deus, me ajudou muito quando estivemos ali na Regional 2 e depois em Belo Jardim, que ele já foi de lá também, não é? E me ajudou muito em algumas coisas que precisávamos junto ao pastor, além da orientação do pastor. Os irmãos sabem que o pastor Renato é um diretor da nossa igreja e nós nos sentimos muito felizes com o cuidado que ele sempre teve conosco, como irmão mesmo. Até hoje eu tenho certeza que vai continuar sendo em nome de Jesus, debaixo do sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Agora é que eu vou precisar mais ainda dele, ainda que ele esteja aqui, viu, irmã Paula? Porque tem coisas que ainda nós vamos aprendendo com os irmãos ali da sede e precisa de uma coisa, uma orientação dele, uma coisa ou outra, sempre vai ser preciso. E ele não tem para onde chorar não, porque é diretor da igreja, pegou o bônus, agora tem que levar até o fim, então TVS, te vira sozinho. Glória a Deus, pecinha boa, eu, né, irmão? Glória a Deus, o nosso querido maestro Sóstenes, seu pai, o diácono Paulo, esta família linda que Deus tem nos dado o privilégio de conhecer. Meus queridos irmãos, então vamos juntos. O pastor da igreja pediu para que nós estivéssemos auxiliando hoje. O pastor Renato aqui, eu vim com muita alegria. Convidei o cantor, irmão Marcelo, e o pastor já estava desejoso. Está vendo, irmão? Está vendo aí que era para eu lhe trazer? Ele estava desejoso de lhe trazer aqui. Muito bem, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, vamos ler o versículo de número 30. Quero ser bem sucinto e objetivo naquilo que vamos compartilhar. Rever os obreiros da casa do Senhor, o evangelista Sérgio, ele disse que quase morre. Ele não faça isso não, pelo amor de Deus. O pastor precisa do Senhor aqui. O evangelista Silvio, a irmãzinha aí, a radialista, está ali, muito bem. Bem, o evangelista Sebastião, presbíteros da igreja. Deus abençoe esta igreja linda, os obreiros que cooperam e auxiliam o pastor aqui. Capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 30. Capítulo 11, versículo 30. Meus irmãos, é um texto que eu quero compartilhar a título de abrirmos mais a nossa visão com relação de aprender a melhorar a comunhão. Então, esse texto que estaremos lendo e a palavra que estaremos discorrendo tem como este objetivo e eu vou mostrar por quê. Por causa disso, há entre vós muitos e doentes e muitos que... A visão da mesa da Santa Ceia, segundo Paulo aqui, ela tem uma visão pedagógica. Qual é a visão pedagógica? Ela tem um lado de ensino. A mesa tem um lado de ensino. E como é que podemos ter este campo de visão pedagógico dentro da mesa da Santa Ceia, ou no culto da Santa Ceia, ou na mesa da família? Porque Paulo mostra no versículo 23 do mesmo capítulo 11, ele diz, o que eu aprendi, versículo 23, do Senhor, o que também... Então isto mostra o campo de uma visão pedagógica. A ceia é um momento de aprendizado na família. Este aprendizado, ele tem duas conotações, ou dois lados. Quais são os dois lados? Tem o lado de ensino coletivo e tem o lado de ensino pessoal. Quando é pessoal? Quando o texto vai estar sempre nos dizendo o que nos diz. Examine-se, pois, o homem. Então, este lado é de ensino pessoal, aonde cada membro
tem a responsabilidade de aprender no particular. Deu para entender? Então, o lado da visão pedagógica da Santa Ceia nos mostra em individual que sempre teremos o que aprender. Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Então ele aprendeu para depois nos ensinar. Ainda dentro dessa expectativa de a visão individual de aprendizado e a visão coletiva, está no versículo de número 30, quando diz: por causa disso há entre vós muitos. Então existe uma lição coletiva, uma lição que é para todos, de maneira que Paulo mostra até a necessidade de um esperar pelos outros. Nós observamos que na visão coletiva que Paulo apresenta, é para um objetivo. Qual o objetivo? A ceia quer fazer o quê? Quer nos ensinar o quê? A melhorar. Versículo 17 do mesmo capítulo 11. Observe: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Numa outra tradução eu não posso elogiar vocês, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão estavam se reunindo e as coisas estavam desandando, porque eles precisavam aprender, eles precisavam ser educados. E qual era o objetivo da educação? Para que eles melhorassem uns para com os outros, e eles nos mostram aqui o texto que precisavam melhorar pessoalmente. Tem coisa que eu preciso para mim mesmo, mas tem coisa que eu preciso melhorar para os outros. Então Paulo queria mostrar isto aos irmãos ali. E aí ele diz no versículo 18: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias. E aqui Paulo começa a mostrar os problemas ou a problemática que havia na igreja de Corinto. Agora escutem-me, por favor, dentro do contexto que eu quero compartilhar nesta noite aprendendo a melhorar na comunhão. Eu preciso aprender a melhorar na comunhão. Numa visão pessoal, eu preciso pessoalmente, como cristão, melhorar. Mas também eu preciso, como cristão, ser melhor para os meus irmãos, a fim de que esta visão se espalhe. E aí Paulo começa a mostrar 4 classes de crentes que haviam ali na igreja de Corinto. Agora observe, no versículo 30 em que lemos: por causa disso há entre vós, primeiro, qual é o primeiro grupo? O grupo dos fracos. Segundo grupo, os dos doentes. Terceiro grupo, os que dormem. E o quarto grupo, você já identificou? Não tem, pastor, aqui. Mabel. Glória a Deus, a mãe da irmã Paula. Eu olhei agora, que bom vê-la, revê-la. Então existe o quarto grupo. Você já identificou aí o quarto grupo? Parece que não tem, mas tem. Há entre vós. Então vós aqui são os saudáveis. Há entre os saudáveis os fracos, os doentes e os que dormem, ou os que estão mortos espiritualmente. Deu para entender? Quais são os grupos que tem lá? Vamos começar na ordem: os saudáveis, os fracos, os doentes e os que dormem. 4 classes de cristãos, cuja qual eu estou incluído entre eles. E tudinho precisa melhorar. Como cristão, os saudáveis precisam melhorar, os fracos precisam melhorar, os doentes precisam melhorar, e também os doentes. Todo mundo precisa melhorar, sim ou não? Senão Paulo não escrevia, e ele escreveu para nos ensinar. Se sou saudável, o saudável tem a maior responsabilidade. E qual é a maior responsabilidade? É de aguentar, de suportar, de tolerar os 3 grupos que estão inclusos. Por isso Paulo disse: há entre vós, no meio de vocês, essas classes de pessoas, e é preciso saber lidar com elas. Então, exercitar a comunhão não é fácil. Exercitar comunhão na igreja
É uma coisa muito difícil. Mas eu dou graças a Deus que ninguém faz isso sozinho. Sabe quem foi que ficou responsável para que isto andasse bem e que pudesse se desenvolver com perfeição? Sabe quem foi? A irmã está babuciando ali, pode falar sem medo. Olha aí, na mosca, isso é crente que gosta de Bíblia e não perde culto de doutrina, está sempre nos ensinando. É o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, mas não vou deixar vocês. Se Jesus deixasse a gente sozinho, a gente matava um ao outro. Paulo escreveu isso aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 13. Paulo disse assim, olha, tenham cuidado que quando eu chegar eu quero ter alguém, porque vocês veem que se mordem, se devoram, mas não se consumam. Paulo dizendo isto aos irmãos, aos Gálatas. Há uma dificuldade porque o diabo é sujo, irmão. Quem é que semeia contenda entre os irmãos? Ele é que semeia, e muitas vezes eu estou falando isto dentro do cristianismo. Eu não estou me referindo à igreja AD Seara. Eu não estou me referindo apenas à igreja AD Seara em Vitória. Porque nós não temos irmãos somente na AD Seara em Vitória. Nós temos um número imenso dentro do cristianismo de igreja. Sim ou não? E já viu como é que anda? Um para o norte, outro para o sul, um para o leste. E parece que está tudo espalhado. Mas o negócio de Jesus não é espalhar, é juntar. E eu preciso aprender que em todos os aspectos, eu vou ter sempre dentro do cristianismo, esses 4 tipos de irmãos. Eu vou ter irmãos saudáveis, com todo respeito, na Batista. Eu vou ter irmãos saudáveis na presbiteriana, com todo respeito, e em diversas igrejas que buscam promover o reino de Deus e um cristianismo com seriedade. Então logo eu vou ter gente fraco, eu vou ter gente doente, eu vou ter gente que está morto espiritualmente em todos estes lugares. Sim ou não, irmãos? Então eu tenho que aprender a lidar com comunhão, porque senão eu não vou querer falar com A, não vou querer falar com B. E Jesus está dizendo, segui a paz com alguns. Seguir a paz. Olha aí o recado de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Seguir. E como é que eu vou seguir? Exercitando a comunhão. E como é que eu exercito a comunhão? Aprendendo a viver e a exercitar o autêntico cristianismo. Então vamos lá para a primeira classe de crentes dentro da igreja. Os saudáveis. Os saudáveis, Jesus trata diretamente com eles. João capítulo 15, versículo 1. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, vocês são a vara. Toda vara em mim, que está ligada em mim, que não dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa. Ele não corta, ele limpa. Para que dê mais. No versículo 6 do capítulo 15 é que ele corta. Mas ele corta a que já está completamente condenada. Mas no versículo de número 2, 1 e 2, ele está falando daquela vara que está ligada nele. No versículo 6 são as varas que já não estão ligadas. Vamos confirmar para você não ficar indeciso com o pensamento do texto. Capítulo 15 do Evangelho escrito por João. No versículo de número 2, toda vara em mim. No versículo 6, se alguém não estiver em... Então todas que estão nele são as sal. Então vai haver algumas que já não estão nele. Então essas que não estão, ele corta e lança fora. Mas as que estão nele, ele dá um trata, ele limpa, para que ela produza. É possível estar em Jesus. É possível estar ligado em Jesus. Ser saudável e não produzir fruto. Não pode, pastor. Está em Jesus e não produzir fruto. Numa parábola do capítulo 13 do Evangelho escrito por Lucas. Abra a sua Bíblia. Versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada onde? Plantada na sua... Uma figueira plantada na vinha.
A vinha aqui, suponhamos que, numa linguagem figurativa, seja Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Então Jesus, enxertado nele, está aqui uma figueira. Quanto tempo essa figueira estava na videira, na terra da videira, e não produzia fruto? 3 anos. 3 anos na igreja, não aprendeu nada ainda. 3 anos na igreja e não fez nada ainda. 3 anos como crente, esse troço, joga fora. Calma, rapaz. Quem é o responsável? O Espírito. Aí chegou 3 anos, eu venho procurar fruto aqui nessa videira e nessa figueira, e essa bicha é tão ruim que não dá fruto. Vamos cortar agora mesmo. Aí eu ouvi uma voz que disse: ei, Senhor, faça o seguinte, deixa ainda mais deixa eu trabalhar ela mais 1 ano. Se não der fruto, tu faz o que quiser, mas me dá mais 1 ano, mas eu não quero ter paciência com ele. Tem paciência com o bichinho no coral. Tem paciência com o bichinho na comissão, com a bichinha. Tem paciência no conjunto. Tem paciência com o obreiro. Tem paciência com esse jovem. Mas faz tanto tempo. Deixa lá. Em mais 1 ano o Espírito Santo pode surpreender. Em mais 1 ano de AD Seara, muita coisa pode acontecer. Enquanto não, vamos aprendendo um com o outro, suportando um ao outro. Estou alegre, estou sentindo Jesus aqui nesta noite, na casa. O Espírito Santo está na casa. Aleluia. É saudável, mas às vezes é ruim de ser visto. Tem calma. É saudável, é crente, dá testemunho, está lá, mas não está dando fruto de jeito nenhum. Deixa que Jesus vai trabalhar com ele, vai trabalhar com ela. Deixa mais 1 ano, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não joga fora, deixa lá. Os saudáveis, eu tenho que correr, meu Deus, eu vou correr. Vou sair do saudável e vou logo para os fracos. E os fracos? E os fracos? Os fracos, irmão. Paulo deu um conselho aos Romanos, capítulo 15, de como devemos lidar com os fracos. Observe lá, se Paulo não dá. Suportar o quê? Olha aí, Romanos 15, versículo 1. Mas nós que somos, devemos o quê, irmãos? Suportar as fraquezas e não agradar. A gente fica tão preocupado com a gente, irmão. Tem que agradar a gente de todo jeito. Aí eu queria que fosse... Tem que ser crente como eu, tem que ser crente que nem fulano. Quem tem que ser crente como tu? Quem tem que ser crente como fulano? Não, senhor. Deixa ele ser crente do jeito dele. Deixa que o Espírito Santo aqui trata ele. Deixa que o Espírito Santo aqui cuida dele. O Espírito Santo é quem ajeita. E foi Jesus quem ensinou, irmão. O bom é que não é eu quem digo. Abra a Bíblia aí em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 26. Jesus disse que na parábola do semeador, um saiu a semear e produziu fruto. Um produziu a quanto? A 30. Outro produziu a quanto? 60. E outro produziu a quanto? A 100. Um produz quanto? 30. Abra a Bíblia para ver, para não pensar que é o irmão Biraci que está inventando isso. Pelo amor de Deus. Mateus, capítulo de número 13, versículo 23. Desculpa, eu disse 26, não foi? Desse jeito vocês não encontram mesmo, não. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz quanto? E outro? E o outro? 30. Está todo mundo produzindo 100? Está todo mundo produzindo 60? Está todo mundo produzindo 100? Um produz 30, outro produz quanto? 60 e outro? Agora aí está o problema. A dificuldade de aprender a viver em comunhão com esta linha de produção.
Imagina que tu vem a 100. Vem o bendito lá arrastando os pés. Tem outro infeliz que está lá atrás e parou e ficou de braço cruzado assim. Um a 100, um a 60 e o outro. Tu que vai a 100. Olha para o de 60 e diz, corre. O que está em 60 olha para quem está a 30 e diz, e ele que está parado lá está pior do que eu e tu não diz nada com ele. Fica querendo um jogar para o outro. Mas, irmão, está todo mundo produzindo. Quem está a 30 está produzindo. Quem está a 60 está produzindo. Quem está a 100 está produzindo. Deixa produzir. Não acelera não. Quem tem que esperar é tu que vai a 100. Mas eu estou correndo. Segura, bota o pé no freio e espera quem vem a 30 chegar perto do que está de 60 e o que está em 60 para todo mundo chegar no céu. O bichinho vem a 30 mancando. O bichinho vem a 60. Ele tem a razão dele, sim ou não, irmão? Eu agora vou usar uma linguagem que todo mundo sabe. Agora eu vou usar a minha coisa aqui. Ainda bem que ele é meu irmão. Como irmão, deu a liberdade, mas eu vou respeitar, pastor. É um diretor da igreja, irmão, cuidado. Então o que é que acontece? Escute bem. Nessa história tem crente já com tantos anos de igreja, que já viu cada coisa, que já ouviu cada coisa, que já passou por cada processo. Em mão de coordenador, de pastor, já teve não sei quantos pastores, um que já quase arrancou a orelha. Então, se ele vem lá a 30, ele tem algum motivo porque está andando a 30. Se está vindo a 60, tem algum motivo. Na família, esposa já passou por algum processo, filhos, músicos, alguns processos na vida dentro do cristianismo já se passaram. Então hoje está tudo receoso. A gente sabe que ele é um cabra que dá 100, mas ele prefere vir a 30 porque já levou muito. Já ouviu muito. E eu tenho uma palavra para adesear aqui em Vitória nesta noite. Se vocês continuar do jeito que está, vai fazer muita diferença nesta terra. É lá da Laura da Camaná. Eu vejo Deus dando uma produção em um nível tão elevado. Eu estou vendo uma produção na visão do céu. O céu se abriu. Você crê que o céu está aqui hoje manifestado? Dizendo, se a igreja de Vitória vê o que eu estou vendo. O vinheteiro disse, me dá mais um ano que eu vou cavar. Eu vou adubar. Eita, tá vindo aí adubo do céu para garantir a nova colheita. E uma produdeira da... Você não viu, foi nada ainda, tá? Meu Deus, a produção. E é com quem foi? E quem é o resultado? É só de quem anda 100? É nada. Eu vou dar 2 crentes que andavam a 30. José de Arimateia e Nicodemos. Ninguém viu os abençoados. Cadê ele no culto de doutrina, na reunião da sinagoga? Tá nada. Eu não quero dizer com isso que você tem que vir para a escola bíblica dominical, culto de doutrina, ciclo de oração. Você tem que estar em tudo, em nome de Jesus. Eu estou citando no contexto do que eu estou falando de crentes como José de Arimateia e de Nicodemos, que por suas razões pessoais não se expunham tanto como os discípulos. Sempre estavam lá. Mas no dia que crucificaram Jesus, quem estava assim com toda a força lá? Pedro, Tiago, João. Se fosse depender deles, aonde era que ia enterrar Jesus, irmão? Se fosse depender deles, aonde era que ia ter bálsamo, irmão? Aonde é? Tem uns Nicodemos, eu gosto de pegar nesse texto. Eu vou pegar. Agora tu não se orgulha não, viu, Nicodemos? E também tu também não, viu, José de Arimateia? Ele não faz nada, irmão. Mas chega lá e diz, eu quero contribuir. É o único jeito que eu sei de ajudar.
É o único jeito. Eu quero comprar um sepulcro novo. E quanto é? Não interessa, pastor. Conte comigo. Deixa Nicodemos ajudar a obra. Deixa José de Arimateia preparar o melhor para Jesus, porque ele está vindo devagarzinho. Mas Jesus está olhando lá de cima e disse: eu gosto dele. Estava faltando isso e ele chegou. Não menosprezemos aqueles que parecem que não faz nada. A gente pouco vê, mas eles por trás estão pensando no melhor. Tinha um grupo de mulheres, é que a Bíblia não mostra com toda clareza, mas havia um grupo de mulheres que mantinham o ministério de Jesus. Tinha um grupo de mulheres que contribuíam. A esposa de Cleópas, tantas outras, Susana, mulheres que custeavam, e você não vê elas lavando os pés de Jesus, você não vê ela correndo, mas ela ali por trás, aquela irmãzinha cansada de saúde, que já não dá nem para dar glória direito, dá glória devagarzinho, mas ela vai lá e recebe o Bolsa Família, a viúva, sei lá, a pensão, e quando chega lá, não diz: é o que eu tenho. Aquela viuvinha lá no culto, ela deu tudo o quê? Ela vinha 30, e Jesus olhou e disse: olha aí, ela fez muito mais. Não nos enganemos, porque possa ser que seja 30 no pregar, mas no orar ela é 100. Possa ser que ele seja 30 no cantar dos hinos congregacionais, mas no evangelizar ele é 100. Você não sabe quem produz 30 e quem produz 100. Às vezes eu posso ser 100 numa coisa e ser 30 noutra. Quer ver? Bota eu para cantar aí no congregacional. Eu já disse ao maestro que me ajude. Bota eu para cantar aqui. Vou desmantelar o culto, porque nem a 30 vai. Agora bota para dar uns gritos aqui na Bíblia, que aí eu dou lugar. Aí eu dou lugar, não tenho medo. Mas se disser assim, canta os hinos aqui, eu digo: eita Deus, já começa a tremer na base. Então tem uns que dá 30 numa coisa, mas pode dar 100 noutra, e a gente não sabe, mas o dono dessa obra conhece a todos nós. Conhece cada jovem, cada criança. Tem alguém que está produzindo. Eu vim dizer a você aqui nesta noite: não te preocupes com o julgar dos outros. Não te preocupes com a análise dos outros. Te preocupa como eu te vejo, como eu te olho, como eu tenho te visto. Ora darabacamaná. O Espírito Santo está aqui nesta noite. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Os irmãos creem. O Espírito Santo está tratando com crentes daqui, no pessoal. Ele está indo lá na raiz e está dizendo: eu estou vendo. Quando tu estás sozinho no quarto, quando tu estás sozinho e dizendo: Senhor, tu sabe o quanto eu amo esta obra. Até já ouviste de alguém dizer: isso é amor. E Deus nesta noite, através desta palavra, está dizendo: eu te conheço. Eu conheço o teu sentar, o teu levantar. Eu conheço as tuas obras. Como é bom quando Deus conhece. Como é bom quando Deus avalia. Alguém diz assim: ela cantando para se amostrar. E Deus está dizendo: eu te conheço. Olha como ela só, olha como isso, olha como aquilo. E Deus está dizendo: eu te conheço. Eu conheço a sinceridade do teu trabalho. Mas não, eu te conheço. Jesus conhece por dentro e por fora.
Alguém olha e julga assim: isso é vazio, é seco, é duro, é isso, é aquilo. E Jesus está dizendo lá dentro: eu conheço. Eu conheço, eu conheço, eu conheço. Hoje é noite de revista aqui, irmão. O Espírito Santo vai passando assim, vai trazendo a memória assim, dizendo: lembras que eu estava te ouvindo? Lembras que eu fiz assim? Deus já te provou quantas vezes? O que é que você precisa que Deus faça mais? Que tanta inquietação e preocupação por causa do pensar e do olhar de alguém. Jeremias 29:11 em diante diz: eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Não te preocupes com o que alguém está pensando. Meu Deus, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui neste altar nesta noite. E o Espírito Santo fala com obreiros aqui neste altar nesta noite. La dor que me ouve a sol, ela mare que me entre a sé. Eu quem te chamei, eu te escolhi, te nomeei, para que vades e deis fruto. Não te preocupas como estás caminhando hoje e com o que alguém está a pensar da tua produção. Às vezes negando Jesus. Quer ver, Pedro é ruim de serviço. Pedro era duro, irmão, pegava a espada e tá lá e cortava a orelha do soldado. Olhava para Pedro e dizia: está produzindo, nem ele não presta. Se fosse eu, tinha jogado Pedro fora. Mas Jesus, quando ressuscitou, disse: manda avisar aos meus irmãos. E ele diz assim: e a Pedro também. E depois Jesus encontra com Pedro lá no mar de Tiberíade. Ele foi atrás de Pedro. Disse: Pedro, tu me amas. Deus fala com obreiros nesta noite aqui. E fala com crentes aqui de uma maneira muito íntima. Tu me amas. Eu te amo, Senhor. Às vezes Pedro parecia amostrado, não é, irmão? Jesus disse: todos vão me negar. Disse: eu não. Todo mundo pode te negar, mas eu nunca vou negar. E Jesus disse: vai, Pedro, vai. Tu vai se atrapalhar. E não é que Pedro se atrapalhou, mas Jesus mesmo assim confiou em Pedro. Deu uma oportunidade grande a Pedro. E Pedro um dia foi pregar, irmão. Na primeira pregação de Pedro, o Espírito Santo encheu ele. Disse: abre essa boca aí, ô coisa ruim. Abre essa boca, Pedro. E Pedro começou a pregar, irmão. Foram quantas almas naquele dia? Quase 3.000. Uau. Não mate Pedro. Não jogue Pedro fora. Deixa Pedro, ainda às vezes querendo voltar para pescar de novo. Deixa, tem nada não, tem paciência. Jesus hoje encontrou Pedro no mar de Tiberíade para falar com ele. Jesus está falando no coletivo e no individual aqui. E eu não tenho dúvida disso, irmão. Eu não sei. Porque o Espírito Santo não está dizendo diga para ele. Porque quando o Espírito Santo manda, aí eu vou lá e digo. Mas ele está dizendo diga que eu estou falando com obreiros. E estou falando com a igreja. Larga séria da laia Eladaia subi-me camanai. Eu sinto o amor de Deus nesta noite aqui na igreja, na mesa. Ora da labacamanava subi. A hora já está mandando parar os fracos, mas também tem os doentes.
Os doentes, o que é que a gente faz? Tem um texto também em Romanos 14. Romanos 14. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Quanto ao enfermo na fé, fazer o quê? Recebe ele. Recebe ela. Está doente. Não acaba de matar, não. Recebe ele. Jesus vai curá-lo. Hebreus 12 e o versículo de número 12. Hebreus 12. Deixa eu ver se é o 15. (13) 12 e 13. Capítulo 12, versículo 12, versículo 13. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que os que se não desvie inteiramente, antes seja, é aqui que ele vai ter cura. Aos enfermos na fé, bota para fora. Ao enfermo na fé, deixa fora. Recebei-o. Lucas 10 e 30, a parábola do samaritano, do bom samaritano. Passou o sacerdote e disse: eu não coloco a mão, tenho os meus princípios. O escriba: eu não coloco a mão, tenho os meus princípios. Vem um samaritano: eu vou limpar suas feridas, eu vou cuidar de você. E começou a limpar. Tem muita gente ferida e Jesus quer você. Jesus quer a mim, para limpar as feridas. Limpa com óleo. Tem uns que dá vontade de dar uma apertada assim, irmão. O carnegão tá lá, tá matando, tem que tirar, mas vai com jeitinho. Passa dos lados e tá. Mas tem ferida que ele ganhou porque o bicho é ruim, mas não tem nada não, ele está doente. Vamos ter calma com ele. Vamos ter calma com ela. A Bíblia está mandando: receba o enfermo na fé. Ele está doente na igreja. Vai adoecer os outros, vai nada. O Espírito Santo não vai deixar. Vai curar ele antes que o mal pegue nos outros, porque o Espírito Santo é responsável pelo rebanho, e ele vai cuidando, ele vai zelando, ele vai cuidando, e ele vai curando aqui, irmão. A graça nesta noite para dizer: aqueles que estão enfermos, que tem cura, e para aqueles que estão marchando, te prepara, porque Deus vai te dar graça, vai te dar óleo para colocar na ferida. Tem gente ferida, vai de lá da cama na vassoura. Vai chegar muita gente aqui. Vai chegar muita gente aqui. Vai chegar muita gente aqui. Vai chegar obreiros aqui. E várias igrejas. E tem feridas que o Senhor conhece. Tem feridas que o Senhor ainda tem delas abertas. E Deus lhe trouxe para aqui. Porque não são todos samaritanos que têm o óleo necessário para curar. Mas nesta noite aqui, neste altar, pastor Renato, Deus está acrescentando um bálsamo na tua reserva. Oradaia sou.
E Deus faz assim, irmão, olha. Deus faz assim, ó. Tirou de Moisés. Deus tirou de Moisés e encheu 70. Deus tirou do Espírito que estava em Moisés e colocou em quantos? Colocou em 70. E tinha 2 que nem estavam no arraial. Estava fora. Mas o Espírito Santo está falando comigo nesta noite aqui. Que Ele está derramando do mesmo balso assim, ó. Na comissão aí, olha o bálsamo, recebe esse bálsamo, recebe. Na mesa tem óleo, na mesa tem óleo, na mesa tem óleo. Porque o Pai se agrada da família. O Pai está aqui nesta noite, o Pai está aqui nesta noite. O Pai está dizendo assim, eu tenho bálsamo. Recebe o bálsamo de Deus nesta noite. Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes com essa palavra? Diga amém. Que pena que esse relógio não espera, né, irmão?